Olá, estudante! Professor Robson Mendonça aqui com vocês para mais uma aula nesse trimestre e também falando sobre ética. Hoje, em específico, falando sobre ética no Enem. Então, uma prova que nos avalia e também nos credencia para entrar na universidade, por exemplo. Então, nós vamos ver como a ética se insere nesse contexto dessa prova. Vamos ver algumas questões que vão nos orientar possíveis estratégias, dicas importantes para a resolução de uma prova como a do Enem. Todas as questões aqui foram fundamentadas nas questões anteriores dos Enems que nós tivemos até o momento. Então, são recortes que nós fizemos aqui, justamente observando questões da ética no Enem. Então, estudante, já se prepare aí, pegue seu lápis, sua caneta, o seu caderno para fazer suas anotações, também já anota suas dúvidas, porque hoje nós vamos problematizar essas questões, então eu vou colocar aqui algumas perguntas para vocês pensarem, alguns insights, algumas dicas e também demonstrar estratégias de resolução do Enem. Lembrando que na última aula nós vimos um pouco da fundamentação da bioética, também avaliamos a proposta de Peter Singh, que avalia a velha ética e propõe novos valores para a bioética. Desde já, lembre-se que assim que terminar essa aula aqui, vá lá no Classroom, responda as questões e aí assim você vai garantir a sua presença. Se você tiver alguma dúvida, mande para o seu professor uma perguntinha lá no Classroom, mande um e-mail para ele, que com certeza ele estará disponível para responder as suas questões. Então vamos lá, diretamente já para a primeira questão, que é do Enem de 2018, e é uma questão sobre Nietzsche. Então, vamos parar para observar então o contexto primeiro em que se insere essa questão. Olha o tamanho desse texto. Observa. É grande, né? Não é tão grande assim, mas é grande. Para uma prova como essa, que a gente tem que fazer meio rápido, é uma questão grande. Então, o que eu te digo? Dá uma lida com bastante atenção, logo de cara, quando vier a questão. Algumas pessoas dizem que às vezes você pode até pular e ir para adiante. Eu não faria isso. Eu leria essa questão, com uma certa profundidade, com calma, respirando fundo, para que aqueles conceitos ali te orientem do que a questão está falando. Então eu vou mostrar um pouquinho de como fazê-lo. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isto tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Isso se encontra no livro A Genealogia da Moral de Nietzsche. Então já vemos aqui que tem uma questãozinha ali sobre crueldade, sobre desafios, sobre a afirmação do ser humano sobre os animais. Então vamos ver uma coisa muito importante. Para resolver essa questão e ter bastante êxito, uma das coisas que sempre me ajudou nas provas foi observar o enunciado. Então observe o enunciado dessa questão, porque é ali que vai te orientar qual é a questão que você deve marcar. Nas alternativas, podem ser que várias questões estejam corretas dentro de um contexto, mas não em relação ao enunciado. É ele que vai nos orientar qual é a resposta correta. Vamos observar. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais, marcado pelo. Ou seja, a marca deixada por essa reflexão, dessa distinção de mecanismo de divisão entre seres humanos e animais, é o que o contexto da questão fala. E ela está te perguntando exatamente, marcado. Então, observa aqui, tem algumas palavras-chave. Condição humana, distinção entre homens e animais, mecanismo. São palavras que vão te ajudar a pensar qual é a resposta correta, que deve estar relacionada a isso, marcado. Então vamos ver as alternativas. Fique com isso na memória agora e vamos verificar quais são as alternativas para a gente pensar qual é a correta. Primeira, racionalidade científica. B, determinismo biológico. C, degradação da natureza.
D, domínio da contingência e E, consciência da existência. Então, antes de dar a resposta a isso, vou deixar aí você alguns minutos para que você responda essa questão. Pare e pensa aí agora qual é a resposta correta e escreve talvez uma justificativa para essa resposta. Ou seja, por que essa resposta está correta? Em alguns minutinhos eu volto aqui e digo para vocês qual é a questão correta. Olá, estudante, voltando aqui, vamos ver então diretamente qual é a resposta correta. Lembrando das alternativas: racionalidade científica, determinismo biológico, degradação da natureza, domínio da contingência e consciência da existência. Qual é a resposta correta? Letra E, consciência da existência. Ou seja, que tipo de consciência humana o ser humano tem sobre a própria vida, sobre a vida dos outros? Ou seja, que tipo de existência nós temos enquanto seres humanos? Então, a pista principal estava aqui, ó. Vou voltar aqui alguns slides. Distinção entre a vida humana, a condição humana. Quando eu penso a condição humana, eu estou pensando sobre o modo de vida que o ser humano age. Então, veja a conexão de uma coisa com a outra. Uma palavra-chave, um texto base que fala sobre a condição da vida humana e que vai, no final das contas, nos dar essa resposta. Porque, veja, racionalismo científico, tem alguma coisa disso na questão em si? Não. Determinismo biológico. Pode ser até que exista alguma determinação biológica ali, mas não é o X da questão. Degradação da natureza? Não necessariamente, apesar de falar de mutilação, de castração. Domínio da contingência, você sabe o que é contingência? E aí, para pensar um pouquinho, pega o dicionário, o que é contingência? Mas o principal, consciência da existência humana, ou seja, uma reflexão sobre o que é a vida humana. Então, essas são algumas pistas
para que uma questão do Enem, no que tange dizer a filosofia e a ética, pode te ajudar a responder. Então veja, condição humana, existência. Vincula essas duas coisas que a chance de sucesso é bem grande. Vamos para a segunda questão de hoje. Do Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Complicado, né? No jargão popular seria chamado de caloteiro. E aí? E esse caloteiro aí? Qual que é a principal questão que está envolvida? Vamos ver de quem que é? Essa questão é do Kant, está lá na Fundação da Metafísica dos Costumes. Esse caloteiro, que sabe que é caloteiro, qual que é o problema que está ali na cabeça dessas pessoas ou que circunda essa questão? A questão do calote é uma questão de certo e de errado, devo ou não devo fazer, ou seja, é uma questão moral. Então, é algo da ética. Nós devemos pensar então, será que eu devo cometer esse calote sabendo o que eu estou fazendo? Uma coisa é você se preparar e saber que vai pagar uma prestação ou alguma coisa do gênero, ter dinheiro no dia XYZ para pagar isso. Mas se você sabe que não tem condições de pagar, por que você assumiu essa dívida? Então, o cerne dessa fundamentação já nos mostra para onde vai ser encaminhada a questão. Vamos observar o enunciado. De acordo com a moral kantiana, ou seja, com a moral que o Kant prescreveu, a falsa promessa de pagamento representada no texto. O que ela vai dizer? Então vamos às questões. O que essa moral kantiana vai prescrever e que essa promessa de pagamento representa na moral kantiana? Ou seja, aquele caloteiro, aquela promessa, né, que vai ser um calote, o que Kant diz a respeito dessa ação, desse tipo de ação? Vamos ver qual é a questão correta. A alternativa correta, então, será que é a letra A? Assegura que a ação seja aceita por todas a partir da livre discussão participativa? B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra? C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal? D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios? E letra E, permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Qual é a alternativa que tem mais a ver com a moral kantiana? Então, alguns minutinhos aí para você dar essa resposta. Lembrando, faça as suas anotações, né, para não ficar somente a resposta A, B, C, D ou E aí, mas para você saber por que chegou nesse ponto, por que essa resposta é melhor do que as outras, ok? Daqui uns minutinhos eu volto e dou a resposta correta a vocês.
Voltando aqui, estudante, vamos diretamente ver a resposta a essa questão do Kant. Então é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Para pensar, o caloteiro ali, ele está beneficiando quem? A toda a humanidade? A quem ele pediu dinheiro emprestado ou a si mesmo somente? A si mesmo, né? Então, isso só vale como benefício para ele. Nesse sentido, se é uma norma universal, não tem sentido, porque só vale para ele. O universal deveria valer para todos, que é um grande princípio da moral kantiana. Então, aqui está alguma pista, por exemplo, no enunciado de que é necessário pensar de uma forma mais geral. Então, aqui você tem que lembrar dos aspectos da moral kantiana, que é um assunto bastante visitado pelos professores de filosofia no ensino médio. Então, lembrar que essa questão envolve os princípios, né, dos valores morais, tem a ver na ética kantiana com essa possibilidade de uma ética que valha para todo mundo, né, e não valha somente pro caloteiro, para o benefício do caloteiro. Então, por isso, essa questão é a correta. Então, verifique. Aqui é uma questão que necessita de um pouco mais de atenção e conhecimento prévio. Então, necessita que você saiba um pouquinho da ética kantiana. Mas, sabendo desse princípio geral, você já consegue responder a essa questão. Vamos, então, à próxima questão, né, do Enem. E ela é uma questão bem curiosa. Olha o texto da Mafalda aqui. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Então a Mafalda está dizendo para a mãe dela que ela quase ficou com o troco do mercado. E não ficou, porque tem alguma coisa dentro dela, um inquilino. Que inquilino é esse? Vamos parar para pensar. Do que a Mafalda está falando? Então a questão vai de encontro a isso. A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é o... E aí? Do que ela está falando? Letra A, constrangimento por olhares de reprovação. Letra B, costume imposto aos filhos por coação. Letra C, consciência da obrigação moral. Letra D, pessoa habitante da mesma casa. E letra E, temor de possível castigo. Então pensa, na tirinha da Mafalda, qual é o inquilino? Do que ela está falando? Então você tem aí alguns minutos para marcar a alternativa correta, fazer as suas anotações e dizer por que você respondeu essa questão. Né? Por que essa alternativa é a correta? Faça esse exercício. E lembre-se, não vá na internet agora procurar a resposta. Vamos fazer esse exercício juntos. Até porque na hora da prova do Enem você vai estar só você e a prova. Então, faça esse exercício junto comigo, porque agora é a chance de errar. Se você errar, não tem problema. Ai, professor, eu errei, será que eu vou errar no Enem? Não, você vai errar agora justamente para não errar depois. E ainda mais se você acertar agora. Se você acertar, olha só, você já está um caminho bem percorrido aí para ir bem no Enem, ok? Então faça esse exercício aí que daqui a pouco eu volto.
Olá, estudante! Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos verificar qual é a correta. A letra C, consciência da obrigação moral. Então essa voz que a Mafalda estava falando ali é justamente da nossa consciência, dessa voz interior. Você já deve ter passado por isso, né? De ficar aí tentando resolver entre o certo e o errado, será que devo, será que não devo? E alguma coisa aconteceu no seu pensamento, dentro de você, que falou assim, não faz isso está errado. E foi justamente o que a Mafalda trouxe ali, o que o Enem quis que nós refletíssemos nessa questão, ok? Vamos ver a próxima. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Então, um problema aqui da ética antiga, né, da moral antiga, lá do Platão, do Sócrates. Eu vou fazer o seguinte nessa questão, eu vou ler agora o enunciado e vou deixar você sozinho responder essa questão e depois eu trago as dicas sobre ela. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é o resultado de, vamos às alternativas. Letra A, determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Letra B, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Letra C, mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E letra E, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Então você tem aí alguns minutos para responder essa questão. E depois eu te dou as dicas de como resolver essa questão.
E aí, conseguiu responder de modo correto? Vamos primeiro ver a questão correta e depois eu te dou as dicas sobre como responder essa questão. Letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Então, estudante, se é a questão de que resulta ali de interesses sociais, não quer dizer que isso aí foi construído. Se observarmos o texto, ele fala exatamente disso. Trasímaco negava o que estava anteriormente dito pelo Sócrates. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas. Aqui está o X da questão, aqui está a nossa grande dica para responder. Ou seja, aqui você precisava ter atenção no texto. Então, preste atenção no texto, leia, compreenda ele. Se precisar, releia ele mais uma vez e se oriente pelo enunciado. Isso nos dá uma garantia maior de êxito nessas questões. Então, vamos aqui para a próxima questão. Panayotis Zavos quebrou o último tabu da clonagem humana. Transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Sabe do que está falando aqui? Já pescou? Nas últimas aulas a gente viu o quê? Bioética. Então, é uma questão sobre isso. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. É uma questão importante para ser refletida. Clonagem de seres humanos. A clonagem de animais nós já temos há algum tempo, né? Se você lembrar ou já ouviu falar da Dolly. E agora? Como resolver essa questão? Então vamos ver o que é a questão do Enem, não a questão somente da bioética aqui, que o Zavos colocou com a clonagem humana, mas o que o Enem está te perguntando. Então vamos ao enunciado, a grande questão para nós. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo, sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo, que é o restinho daquele texto. Então, a grande questão para os Zavos era isso, entregar um bebê saudável, né? Tá aqui, esse texto está lá, na íntegra. Então, qual é a pergunta que o Enem está te fazendo? A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a... Perceberam? Ele colocou a bioética, ele não colocou os avos. É uma importante dica, por isso o enunciado é tão importante. Vamos ver as alternativas, para a gente saber se orientar se é de fato sobre isso que ele está questionando. Letra A. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Letra B. Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta. Letra C. Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso de valores de certo e errado, de bem e de mal. Letra D. Legalizar pelo uso das técnicas de clonagem os processos de reprodução humana e animal. E letra E. Fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para o uso em seres humanos. Então aí, sobre bioética, o que está mais a ver com o texto e principalmente com o enunciado? Alguns minutos e eu volto com a resposta correta.
Olá, estudante, vamos diretamente para a resposta. Letra A, refletir sobre relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Ou seja, o que o enunciado estava dizendo era sobre bioética. Aquele texto era para fundamentar o problema da bioética, que é justamente a vida humana. Vamos diretamente aqui para a próxima questão. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o aspecto da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Então vamos ver qual é a questão. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são, então está perguntando sobre normas morais, decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicas, parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação, amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente, criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter, ou cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Então, para aí uns minutinhos e responde essa questão que daqui a pouco eu trago a resposta. E aí, estudante, conseguiu responder essa questão? Creio que sim, hein? Porque
Porque agora com essas dicas e com todo esse pensamento ético que a gente respondeu até aqui, com certeza você já tem alguma noção. Eu coloquei numa ordem aleatória, justamente para você perceber que ela vai aparecer em algum momento da prova. Então, perceba que talvez uma das questões do Enem vai ser resolvida dessa forma. Então, ter essa consciência do pensamento ético vai nos ajudar a responder essa. Ou seja, o que é moralidade? O que é ética? Então, vamos ver aqui qual é a resposta correta. Letra D. Criada pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Vamos voltar então lá no enunciado. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano. Lembra lá do texto falando que o brazuca, ele não sabe muito bem aplicar aquilo que ele realmente diz que é? Então, onde está o pensamento moral dele? Por isso, a letra D, criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Ou seja, o ser humano cria para si leis que ele vai atrás de cumpri-las. Mas a gente sabe que muitas vezes existe um descompasso entre a fala e a prática, que era o que o texto dizia. Então eu encerro essa aula sobre o Enem agradecendo a sua atenção, agradecendo o seu esforço em tentar resolver essas questões. Com certeza esse esforço será recompensado na hora que você estiver diante da prova do Enem. Ficam aqui algumas referências para que, obviamente, você observe como resolver e como ampliar. E eu volto em outro momento para a gente conversar sobre outras questões. Gratidão a todos, até a próxima aula.